A gente fala agora sobre o mercado financeiro. Depois de bater o recorde no fechamento da quinta-feira, a Bolsa de São Paulo até voltou a subir nessa sexta, mas no fim do dia o Ibovespa caiu. Para a gente entender esses movimentos, como é que foi essa semana, a gente conversa agora com a economista Ariane Benedito. Tudo bem, Ariane? Como sempre, muito obrigado pela atenção. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Muito obrigado. Bom, em relação à Bovespa, a queda foi de 0,49%, mas a Bolsa ficou acima dos 130 mil pontos, já tinha batido um recorde ontem. Será que essa é uma tendência para a semana que vem também? O que mais teve peso no desempenho do mercado financeiro nesse fechamento de semana? Podemos entender o comportamento do Ibovespa nessa sexta-feira como um reajuste dessas duas últimas altas, máximas históricas do resultado do Ibovespa. É natural que após 2 dias muito intensos de recordes, os investidores façam ajustes na sua posição. Mas o principal motivo pelo fechamento negativo do Ibovespa hoje foi os vencimentos de opções, que mudam um pouco o fluxo de comprador e vendedor, e além disso, a gente ainda teve volatilidade vindo de Brasília, com as questões fiscais em votação por lá, que a principal pauta hoje, a mais falada, que é a questão da subvenção do ICMS, que mexe com o setor de varejo, principalmente, trouxe essas ações ali com uma volatilidade com tendência negativa, fez um maior peso, ali foi o grande destaque negativo do Ibovespa, e o restante dos ativos de maior risco, como commodities e bancos, na estabilidade. Então, esse ajuste de posição somado a um pouco do que aconteceu ali das agendas, tanto fiscal quanto cenário macro também, e advindo uma questão de negatividade ali das bolsas americanas, que fecharam mistas, digamos assim, nesse sentido. Agora, fazendo já uma projeção até o fim do ano, e já pensando talvez no começo de 2024, eu sei que o movimento no mercado costuma cair nesse período, claro, não é atípico que isso aconteça, mas de qualquer forma, qual é então a tendência, a recomendação para quem quer investir e também se isso mostra que o Brasil vai sendo mais atrativo para os investimentos? A gente tem duas questões principais, Thiago? A primeira é que a gente está vivendo o rally de final de ano, então a expectativa é que o Bovespa se mantenha nessa condição de 131 mil pontos ou até um pouco mais, nada mudar ou acontecer fora do roteiro, fora do que já está previsto, que foi os últimos acontecimentos. A gente viveu a última semana mais intensa macroeconômica e principal para Congresso, para Brasília. Então, se nada tiver nenhuma mudança, nem no cenário internacional, o Fed trouxe uma grande surpresa, foi o Papai Noel ali do final do ano, com a fala depois do Powell pós a decisão, e isso trouxe maior condição para que o Ibovespa se mantenha. Entretanto, o segundo ponto que deve ser observado é a saída de fluxo que bateu na moeda, inclusive, essa apreciação do dólar frente ao real, principalmente no fechamento de hoje, também está mantendo esse comportamento, pode diluir um pouco esse sentimento mais otimista. Se caso a gente tiver um interrompimento dessa saída de fluxo, a gente tem condições de manter esse sentido positivo para o Ibovespa até o fechamento mensal de dezembro. E justamente sobre o dólar hoje foi uma alta de 0,45, a cotação de 4,93. O dólar tem oscilado, Sobe um pouco, cai um pouco, isso é normal do mercado de câmbio, mas será que há fôlego para passar dos 5 mais uma vez? Claro que isso é bom para o exportador, mas para quem compra dólar para ir viajar, isso é muito ruim, Exatamente. Acho que passar de R$5 não é o cenário, está bem fora do consenso, mas vai ficar flertando entre os 4,92, até mesmo o cenário base do mercado, que é 4,80. Isso porque o Brasil está perdendo frente aos países emergentes. Mesmo com essa oscilação de queda para o dólar, ainda assim a gente fica com uma apreciação menor do real frente às moedas concorrentes aqui do nosso bloco. Entretanto, esse fechamento, essa queda para os treasuries, que é prevista até o fechamento de dezembro, deve causar essa queda no dólar também, no DXY principalmente, e isso favorece que a gente continue com esse cenário do dólar mais próximo dos 4,90 do que dos R$5.
Deixa eu aproveitar e fazer uma última pergunta. Eu li uma reportagem nessa semana, quanto que as pessoas perderam na caderneta de poupança, porque colocam dinheiro na caderneta de poupança e não fazem algum tipo de investimento. O que é possível falar para quem quer se arriscar mais, ou quem quer fazer um investimento mesmo seguro, mas que tem um rendimento melhor do que a caderneta de poupança? Poupança já não é mais uma opção, né, para a gente colocar. Acho que a gente não pode demonizar esse tipo de investimento, porque já foi muito bom dia, mas a própria renda fixa, que é um ativo mais de menor risco, né, perto dos ativos de renda variável. E quando a gente fala de renda fixa, a gente tem diversas opções hoje em dia. A gente tem os títulos privados com fundo garantidor de crédito, que pode dar ali uma condição melhor para que esse investidor saia da poupança e procure esse tipo de mercado, mas a gente também tem o de menor risco, que a gente usa, que é o risco apenas soberano, que é os títulos públicos, que também dá essa oportunidade de fazer essa troca, né? Importante também dizer e observar que a poupança teve uma reação positiva dos últimos anos para cá, dos últimos 2 anos para cá, devido à taxa de juros. Entretanto, agora a taxa começa a cair, esse corte do Copom, né, que vai continuar até 2024, também vai precisar de uma avaliação do profissional para ajudar a orientar essa alocação de renda fixa. Mas para quem está saindo da poupança, acho que o primeiro pezinho é colocar ali, começar com títulos públicos, depois vai para os títulos privados, até que a carteira tome um pouco mais de corpo e o investidor tenha condições de ir para um outro passo um pouco mais agressivo, ou mais moderado para agressivo, que é a renda variável. E sem dúvida, né, Thiago, buscar um bom profissional, que hoje a gente tem diversas áreas aí de profissional para orientar, fazer essa orientação e garantir que tenha um risco controlado. Ariane Benedito, economista, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos também. Até a próxima, bom fim de semana. Eu que agradeço, sempre um prazer, até a próxima.